Tá ótimo. Agora voltou mais. Olha aí, eu vou até acompanhar aqui também, porque tu sabe que pra gente olhar nesse iPhone a gente vai ficar quase beijando a tela. Então eu coloquei também no iPad aqui que eu vou precisar agradecer a presença desse pessoal que está entrando. Olha aí, entrou o Bruno aqui de Manaus, o arqueiro aqui, nosso instrutor também. E o Zé Ricardo aí, que teve a nossa live aí há 2 dias atrás, né, do Barimbou. Foi muito interessante aí. Inclusive o pessoal gostou muito aqui. E aqui em Manaus o pessoal já quer também treinar, quando acabar essa pandemia aí, treinar o Barimbou também, né? Eu apoio, tem que experimentar mesmo. Bacana, meu amigo. José, eu vou entrar no nosso tema, então, mas antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, vamos lembrar o pessoal de que a gente tem uns presentes especiais aí. Mostra para o pessoal aí que o pessoal vai estar concorrendo lá no final da nossa live hoje. Presente para arqueiro, hoje, nessa história de Covid, é desejar IgG positivo, né? Sorologia para todo mundo já recuperado. Isso aí, já quem está falando não é só o arqueiro, é o médico também, porque eu sou médico, né? Otorrinolaringologista. E presente para arqueiro também é pena. Quem não gosta de pena? E as nossas penas no tiro com arco e flecha tradicional são naturais. São as Federal. Também vamos... Nunca é demais, né? Não é demais. Vamos prestigiar o pessoal aqui também, tá? E o pessoal tá conseguindo te acompanhar. Pronto, melhorou aí? Pra mim tá legal, agora você já parece bacana. É que eu que tô andando aqui que nem louco aqui agora. Caramba, que dificuldade. A minha internet aqui, ela é a rádio. A gente mora numa área aqui mais rural e tem poucas opções de servidores aqui. Então, a gente sofre bastante com a queda do sinal aqui, infelizmente. Então, peço desculpas aí ao pessoal, mas daqui a pouco vai estabilizar. Tem que melhorar, né? E também vamos ter, olha, uma luva para tiro tradicional lá da M. Carraro, tá? Show. Eu falei com o artesão da M. Carraro agora. Você encontra ele lá no Facebook aqui assim, e ele também me autorizou também já fazer o sorteio da Target Claus Pro, que é a luva top de linha dele lá, tá? Então, já fica a dica, não são 3, são 4 brindes aí para os nossos amigos que estão aí online, nos prestigiando nessa live, né? Que show! Pessoal, então aí, ó, compartilha com os colegas, clica no aviãozinho aí, chama o pessoal para participar também. Depois, lá no final, a gente vai fazer esse sorteio e vai funcionar da seguinte forma. Vai ter um momento especial na nossa live, onde nós vamos fazer um gesto para que você faça um print, e aí você tem que compartilhar no seu story e marcar o Clube de Arqueiros e o Instagram do Tiro com Arco Tradicional também. E aí a gente vai fazer o sorteio logo depois que encerrar a live e divulgar no nosso Instagram, tá ok? Vamos dar início ao nosso papo. O Uribe também entrou, né? Tá aí, a galera tá entrando, o André Xavier entrando aí também. Bacana. Fala pra gente, eu mando logo aquelas 3 flechadas. Quem é o José Pina no dia a dia? Quem é o José Pina na arqueria hoje? E como que começou essa paixão, esse envolvimento com arco e flecha? O José Pina é um sujeito que não para, rapaz. Eu faço de tudo, eu sou médico, arqueiro, eu sou fotógrafo também, como no tiro com arco e flecha, eu sou bombril, né? A minha esposa me fala que eu só tenho um hobby, eu sou colecionador de hobbies. Aí entra astronomia, aeromodelismo, eletrônica. Eu, como médico, tenho aula de eletrônica, né? Arduino, mecânica, mas a gente faz de tudo. E eu gosto do tiro com arco e flecha porque eu fabrico alguns tipos de equipamentos meus aqui. Inclusive, eu estou aqui com um que vai ser do próximo vídeo, é o de pintar flecha. Isso aqui é aquela maquinazinha que a gente coloca a flecha e faz a pintura, o crest, né? Essa aqui eu confeccionei com motorzinho, com rolamento. Então, esse aí é o José Pina, que é o cara que não fica quieto. Tem que fabricar coisa e o arco e flecha me dá subsídios para isso, né?
Agora, na arqueria, eu comecei em 2002 e fui atleta competidor, né? Então, em 2006, 2007, eu participei de alguns campeonatos fora de Manaus, inclusive Brasília. Fui muito bem recebido, pessoal de Brasília, lá do Circo Militar. Um abraço, pessoal de lá, o Rubens, o Bernardo também. Fiz competições com o Bernardo. Em 2006, 2007, eu ganhei indoor lá também, em Brasília, outdoor, combate. Aí depois eu me aposentei um pouco do recurvo, né? Comecei a me apaixonar um pouco mais pelo tiro tradicional, pelo longbow, recurvo tradicional. Aí ficamos por aqui pelo arco e flecha tradicional. Mas temos o nosso composto, eu tenho meus recurvos, a gente atira também. Eu gosto do arco e flecha de maneira geral. O tiro com arco tradicional é mais direcionado, né? Muito show. E... Agora... Pode falar. Agora é o arte, né? Uma cortada. De onde vem essa afinidade pelo arco e flecha, né? Em 2002, eu fui para uma convenção médica no Clube Med, no Rio de Janeiro, avaliar lá a parte de medicação, que foi lançamento, né? Rapaz, quando eu passei pelo stand de tiro com arco e flecha, acabou o final de semana. Foi o final de semana todinho no arco e flecha. A minha esposa lá, quero agradecer ela, que ela ficou sentadinha lá, não aproveitou mais nada do clube médio, eu fiquei só lá no arco e flecha, que foi uma paixão à primeira vista. Eu sempre tive vontade, mas naquele dia lá foi o start, né? E eu quero fazer vários agradecimentos aqui, porque foi muito difícil no início a gente conseguir material, equipamento e até alguma instrução, até de distância. O nosso amigo Henrique Junqueira, lá de Goiânia, foi o meu primeiro contato, foi uma pessoa que nos abraçou aqui em Manaus com um carinho muito grande. Essa amizade já tem 18 anos já com o Henrique, já. E depois disso nós fomos vendo os equipamentos, aí entrou a Velox, todo mundo passou pela Velox, né? Comprando materiais da Velox da época lá, né? Até a gente conseguir o nosso Reut e assim assado, né? Lá, o meu primeiro longbow foi de Goiânia, amigo do Henrique, o Túlio. Ele fez um longbow para ele, o Túlio. Ele fez um longbow caseiro. Aí eu digo, Túlio, esse não é o teu longbow, esse é o meu longbow. Rapaz, eu perturbei tanto o rapaz que ele acabou me vendendo, né? O longbow. Eu estou olhando aqui porque a idade já não permite, meu amigo, já lembrar do cronograma de tudo, né? Aí teve amigos como Antares, Roberto Paz, Márcio Teixeira, Glauco Serrão, Rafael Maduro, e esse daí foi o pessoal que nos acompanhou. E em 2004 nós tivemos a presença desse rapaz do Nunes, nosso primeiro curso técnico de arco e flecha em Manaus. Aqui eu e ele, novinho, Reinaldo. Olha aí, o Reinaldo vai estar conversando com a gente amanhã à noite, às 21h. Olha aí, tá vendo? Aí o Reinaldo Nunes. Em 2005 veio para cá, para Manaus, uma pessoa que me ajudou muito a manter a federação e criar a federação. Foi o Carlos Galindo, veio de Pernambuco. E aí, daí em seguinte, nós criamos a FATARCO, Federação Amazonense de Tiro com Arco, né? Então, aí agora nós começamos a competir. Aí veio o Leandro Lins, o Felipe Bliga, o Rafael Siqueira, e assim foi. E nós tivemos também o nosso campeonato em 2010, foi o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco e Flecha, foi aqui em Manaus. Foi um espetáculo, foi no interior do Amazonas, foi muito bom. Temos um curso com árbitro com o Maurício, da CB Tarco, né? E o nosso Renato Emílio. Que professor! Saudade, Renato Emílio. Muito obrigado por ter vindo em Manaus aqui, ter compartilhado esse final de semana contigo aí. Foi um espetáculo. O nosso Alexandre Vec também veio aqui em 2016 dar um curso de árbitro. E o Reinaldo veio recentemente em 2018. Eu queria fazer só um agradecimento especial a duas pessoas que, em 2010, mais ou menos, compareceram em Manaus para uma visita, que foi o nosso amigo Tico, o Roberval, e o Bortolotto. Aqui na minha casa nós tivemos uma noite fantástica, nós reunimos a federação aqui, e depois de muita conversa, conseguimos que o Tico ficasse em Manaus.
E o Tico ficou aqui em Manaus durante muitos anos, acredito de 5 anos, 6 anos aqui. Ele ficou com a gente aqui, ele tinha um contrato com o estado do Amazonas, infelizmente, há uns 2, 3 anos atrás, esse contrato, por alguns motivos, acabou, ninguém incentiva esporte nesse Brasil, né? Aí o Tico teve que sair de Manaus, mas foi uma perda muito grande. Eu quero agradecer você, Tico, por ter participado dessa nossa federação e dar todo esse apoio para a gente aqui, que nós estamos aqui em Manaus, nós estamos bem longe de tudo, mas com vocês aqui a gente fica bem perto, né? O Tico teve uma participação muito especial aí com o projeto da Fundação Amazonas Sustentável, onde eles iniciaram um projeto com jovens indígenas, e hoje muitos desses jovens que começaram lá com o projeto com ele representam o Brasil em competições internacionais. Então é muito bacana ter esse registro. Até eu quero trazer o Tico aqui para contar um pouco dessas experiências dele. Não é a primeira vez que o nome dele é mencionado aqui nos nossos bate-papos. E é muito bacana saber que você também teve essa oportunidade de ter esse contato com ele. Vamos entrar no nosso tema, então? Que faz toda a diferença, né? É um ótimo atleta, agora ótimo técnico. Vamos falar de arco e flecha agora, né? Só foi sobre história. Isso. Então, o que caracteriza um arco como sendo um arco tradicional? Quais os principais tipos de arco tradicional? Conta para o pessoal aí. Para você caracterizar que um arco é tradicional, tem que manter aquelas formas clássicas, tradicionais da sua confecção. Tipo de material e o formato. O material antigamente era feito com madeira, chifre e até tendão. Então, os arcos bem tradicionais, históricos, eram assim, né? E o formato hoje, a gente olha muito aquele formato recurvo e do longbow. Aqui não está entrando arco composto e nem arco recurvo olímpico, porque os materiais já são bem mais modernos, né? Apesar de que alguns arcos longbows e também recurvo tradicionais, eles já têm na sua laminação alguns materiais mais nobres, né? Fibra de carbono, também micarta, que é para aumentar a resistência. Lá na pontinha do arco, lá no tip, onde engata a corda, ali a micarta aguenta, principalmente cordas de alto desempenho. Então, esses materiais já estão sendo usados também. A nossa conversa aqui, acredito, em tiro com arco e flecha tradicional, nós vamos ficar em 2 modelos, que é o recurvo tradicional e o longbow, né? Tem os outros também que a gente tem que mencionar, que tem lá o de cavalaria, que é o Rossbow, são arcos menores, também são arcos históricos também, poucos usados em competições. O longbow e o recurvo tradicional é o que a gente usa mais aqui, né? Exato. Mas além desses materiais... Não, agora tem os tipos, materiais. Né? Os tipos, a gente vai dividir, como eu falei, em recurvo e longbow. O recurvo, a gente pode ter recurvo de uma peça só, que a gente chama de one piece, que é aquele recurvo inteiriço. Antigamente, o recurvo era chamado de arco composto, e isso deu muita confusão, porque quando se fala em arco composto, se lembra do Roldana. Ele era composto porque ele era colado várias lâminas. A composição dele era de várias lâminas de madeira, tudo. Então a gente falava composite, compósito, na tradução dava muito problema. Então ficou só o arco tradicional, recurvo. Tem os takedown. Os takedown pode ser o arco quebrado no meio, bem na empunhadura. Eu tenho um arco desse, que é encaixado por parafuso. Então ele é só em 2 peças. E o que mais a gente vê por aí é aquele em 3 peças, que é a empunhadura, que a gente chama de riser, e as 2 lâminas, elas são fixas no riser, por 1 ou por 2 parafusos, né? E falando também de cavalaria, lá os Rossbows, que também tem o seu aspecto recurvo. Agora, o longbow, eu sou apaixonado por longbow, então a gente vai falar sempre de longbow. O tradicional para mim sempre é longbow, porque como eu também sou arqueiro olímpico, o recurvo já estava bem impregnado na minha alma antes, né? E o longbow veio depois. O longbow, nós temos um arco inglês, aquele tradicional, de uma peça só de madeira, o que a gente chama de self-bow. E tem também o arco moderno, longbow moderno, que é o longbow americano,
que a gente chama de flat bow. A diferença dos dois é que o flat bow, as lâminas são um pouco mais achatadas, com uma pequena aparência para o lado do recurvo. Que deu uma... E o inglês... Deu uma cortadinha para mim, mas agora... Podem só repetir essa última parte para nós? Tá. A diferença dos dois é que o arco inglês, se você for cortar o eixo dele, ele tem um aspecto um pouco arredondado ou em formato de D. Já o flat bow é mais retangular. Não é tão achatado e tão largo como o recurvo, mas ele é bem mais diferente do que o arco inglês. É o arco moderno, que a maioria das vezes é o que a gente usa. É o arco longbow, flat bow, é o arco longbow moderno. Show. Depois até vou pedir para você, se possível, mostrar, se tiver acessível para você. Estou vendo que você está dentro do seu estúdio aí, com seus arcos aí ao fundo. Então, até para ilustrar, porque isso é legal. Tem o miniatura aí, já fica fácil para exemplificar para o pessoal. Fica à vontade para mostrar para ele, para visualizar, né? Que às vezes fica mais fácil. É que aqui nós estamos cortados aqui por causa que a imagem é quadrada, né? Então, ó, aqui nós temos o recurvo e aqui o longbow. A princípio, o longbow já tem alguns chamados deflex reflexo. E pode parecer um pouco, se confundir com um recurvo, quando ele está desmontado. Então, ao encordoar, quando você colocar a corda no seu arco, a diferença clássica é que no longbow, a corda não encosta na lâmina. E já o recurvo, depois de encordoado, a corda encosta na lâmina. Então, essa é uma grande diferença que você pode ver na hora que você tiver já com o seu arco montado. Esse ali é o longbow e esse aqui é o recurvo tradicional. Então são os principais, né, os mais populares, vamos dizer assim, e são os que aparecem também nos filmes, nos desenhos, que é o que às vezes atrai o pessoal para começar a praticar, né? Então é bacana mostrar algumas características. O do Robin Hood é esse daqui, ó. É o que realmente vocês vão ver no... até semelhante aqui, tem vários arqueiros mundiais de nomes que a gente não deve deixar de mencionar, como o Howard Hill, que já faleceu, né? E hoje está o Byron Ferguson. São arqueiros fantásticos. Howard Hill foi considerado o melhor arqueiro do mundo em todas as épocas, né? Então, ele foi até dublê do Errol Flynn no primeiro episódio de Robin Hood, né? Então, é um arqueiro fantástico. E ele usava esse tipo de arco aqui, exatamente esse aqui, ó. Só que bem maior, que esse aqui é só um chaveirinho, né, mano? Esse aqui é só para demonstração, né? E agora já pegando o embalo, agora que o pessoal que talvez não conhecia ainda esses dois tipos, né, as características, como então, imagina uma pessoa que está chegando agora, que de repente está nos assistindo, como que eu escolho o arco ideal para mim, tanto no longbow quanto o recurvo? Dá algumas dicas-chave. Eu sei que não dá para a gente abordar todos os detalhes, mas algumas coisas que são importantes para o pessoal conhecer. A princípio, é a indicação de toda pessoa que chega para treinar contigo. Fala assim, qual o arco que eu vou comprar? Ele já quer comprar um arco, né? A gente fala, vamos fazer o seguinte, você vai testar, você vai atirar com esse arco aqui, ver como é que se comporta, gostou ou não gostou. Eu tenho outra opção, eu tenho esse daqui, e sempre arcos com uma libragem muito baixa, para deixar o arqueiro iniciante confortável e evitar lesões, né? Então ele vai vendo qual é o que ele se adapta e gosta mais. Apesar que pode ter aquele, olha, eu quero aquele ali, eu não me adaptei primeiro, mas eu quero focar naquele ali, eu vou treinar. Eu acho que o instrutor ou alguma arqueria vai ter à disponibilidade arcos para ele fazer um treinamento, consequentemente gostou, aí você compra. A diferença desses dois aqui não é só na geometria, aqui, na diferença assim, de formato. O longbow, ele tem um tiro mais constante. Então, quando você puxa a corda, você ancora e larga, a flecha é levada numa velocidade constante até sair do arco. Então, situações de erro do arqueiro,
esse arco aqui vai perdoar mais. Ah, mas ele é mais lento. Tem seus prós e seus contras, né? Ele é um pouco mais lento do que o recurvo. Porque o recurvo, pela essa situação da lâmina dele, vai dar uma chicotada a mais, um impulso a mais na flecha. Então, vamos ganhar velocidade. Hã? Um tapinha? Dá aquele tapinha a mais, um tapinha a mais. Então, também não perdoa muito o erro do arqueiro, porque a velocidade já vai de uma flecha, a flecha vai de uma velocidade muito grande. Então, isso, um erro aqui, vai piorar lá na frente. Então, a princípio, o arco longbow, a meu ver, seria mais interessante para ele fazer um teste e, eventualmente, tem gente que fala assim, eu não quero esse arco, eu achei ele muito lento, eu quero um que tenha mais velocidade. Aí é o recurvo. Se ele quiser mais velocidade, aí ele tem que ir para o composto, né, mano? E assim, o bacana é a gente talvez fazer um paralelo agora aqui, José, porque o pessoal talvez tenha a referência do recurvo, das lâminas, que a gente tem tamanhos, assim, de certa forma padrão, né? O pequeno, o médio e o grande, né? Temos as lâminas curtas, as lâminas médias e as lâminas longas. Isso acontece também nos arcos tradicionais? Cortou aqui, não sei. Então, vê um pouco aqui pra gente. Opa! Agora, mas eu consegui te entender, mas ficou um pouco cortado. Tá, a questão do tamanho do arco em si, né? Vamos falar assim da altura do arco ou do comprimento do arco. Se ele tem também escalas de pequeno, médio e grande, por exemplo. Tem. Lá no recurvo lá olímpico, nós temos variações do tamanho da empunhadura e tamanho das lâminas. Então, às vezes, o cara escolhe uma empunhadura um pouco menor, com a lâmina maior, e assim vai. Ele vai vendo qual é o conjunto que mais satisfaz as necessidades dele. No tiro tradicional aqui, nos arcos tradicionais, já é encomendado o tamanho total do arco. Né? Então, você vai pegar aqui um recurvo de 54 polegadas de tamanho, um longbow de 64. Eu tenho um longbow inglês aqui de 74 polegadas. É um arco que passa de mim. É bem, bem longo. Tanto é que o nome é esse, é longbow, né? Agora, detalhe, não é bom um arqueiro com uma puxada pequena, curta, atirar arcos muito longos. A gente não vai ter a eficiência das lâminas. As lâminas, para ter uma eficiência muito boa, elas têm que ter mais ou menos um ângulo de 90 graus entre a lâmina e a corda. Passando daí já não é bom. Dá um efeito de stacking, que acumulando potência, isso pode até danificar a lâmina, não é bom. Então, é bom chegar perto dos 90 graus, que eu tenho uma eficiência muito grande. Então, um arqueiro pequeno, com arco de 70 polegadas, não vai conseguir abrir esse arco. A gente chama assim, não vai conseguir abrir esse arco para ter essa eficiência toda. Você vai ter um conforto danado, porque nada vai apertar no seu dedo, né? Porque não vai fazer aquele ângulo que vai apertar. Quanto menor o arco, mais ângulo a corda vai fazer apertando no seu dedo. Então, a gente encomenda um arco mais ou menos que seja bem eficiente da puxada do arqueiro. Mas tem arqueiros que gostam de atirar com arcos longos, pelo conforto, pelo prazer de atirar e não só pela eficiência. O lado contrário é verdadeiro. Os crossbows são bem pequenos. Então, o pessoal até de uma envergadura maior, eles vão atirar com o crossbow e vão ter eficiência, porque aquele arco foi feito para aquilo. Ele foi feito para ser pequeno, para ser atirado em cima de cavalo e com qualquer puxada. Tanto é que ele fecha bem, então o tiro é bem eficiente em qualquer puxada no crossbow. Né? Bacana. Então a gente pode dar uma orientação básica para aquela pessoa que talvez não tem um clube por perto, não tem um instrutor, que ela comece a se informar, mas baseado, ter uma referência com a sua estatura. Se ela é uma pessoa baixa, se ela é uma pessoa média, se ela é uma pessoa muito alta, ela já pode ter uma referência mais segura, vamos dizer assim, do arco. Sim.
Isso puxando para a eficiência, tá? Porque eu levo muito em conta também o conforto e o querer do arqueiro atirar com arco mais longo, se for de preferência dele, né? Sim. Eu comentei isso porque muitas vezes, e a grande maioria das vezes, não tem a oportunidade de testar vários modelos, né? Nós temos uma limitação de acesso a material aqui no Brasil. Por isso que eu acho bacana compartilhar essas informações básicas para que o pessoal acabe fazendo uma coisa mais segura, né? Se for fazer por conta, por exemplo, não conseguir auxílio. Mas hoje a gente tem a internet para facilitar também, né? Acho que está contribuindo para isso. Hoje está muito fácil. Eu queria dar aqui um dado histórico também. Aqui no Brasil teve, durante um certo tempo, uma loja chamada RD Arqueria, que era do Raul Duve e da Beth, lá em Campo Largo, lá no Paraná, né? Nos deixou muito à vontade, porque lá eles tinham muito equipamentos estrangeiros, né? Da Alemanha, e tinha muito equipamento também de flecha, de ponta, de nock. Muitos desses equipamentos que tem aqui no meu vídeo eu comprei de lá. Quando eles estavam, infelizmente, eles fecharam o comércio, né? Caiu? Deu uma travadinha aqui. E... Tá. Então era da RD Arqueria, infelizmente eles fecharam. Mas nós temos hoje um grupo de artesãos aqui no Brasil com uma capacidade de fabricação de arcos fantásticos. Não deixam nada a desejar em relação aos arcos importados, sabe? Então o pessoal se especializou de tal maneira aqui que é fantástico, né? Inclusive eu sou afiliado lá do Polo Grilos, lá de Curitiba. Eu não consegui me filiar aqui por Manaus, que Manaus aqui não tem um polo de tiro com arco e flecha tradicional. Precisa de muita coisa e o envolvimento da minha profissão não dá tempo de fazer tanto, né? Então eu acabei me associando aos Grilos, lá de Paraná. Bom saber. Vou dar uma olhada aqui se o pessoal mandou alguma pergunta. Deixa eu dar uma passada aqui. Boa noite, pessoal, que eu não tinha cumprimentado antes. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, Pompeu Sellington. Equipamento de segurança. Dá uma dica para o pessoal que quer começar o arqueirismo. Ouviu? No arqueirismo de maneira... Tranquilo. No arco e flecha, de maneira geral, você tem que se proteger. O que você pega e o braço que você segura o arco, né? Então, o braço que segura o arco é onde nós temos as piores lesões da corda, na hora que você larga, na corda batendo aqui. É muito chamado de braço ou chamado de antebraço. Então, a gente usa um protetor de antebraço nessa região aqui, né? Eu fiquei até despreparado, não estou sem o meu aqui agora para mostrar. Mas, de qualquer forma, tem a luva. No composto se usa gatilho. No recurvo olímpico se usa o tab, né? E aqui no tiro tradicional também se usa o tab. Mas a luva é mais bem empregada, dá um conforto melhor para o arqueiro. E de acordo com a potência do seu arco, que vai dar mais pressão nos seus dedos, aí você pede uma luva mais grossa ou mais fina, mais delicada ou mais rude, assim, porque senão os dedos, depois de umas 200 flechas, não aguenta não, mano. Esses arcos de 40, 50 libras pesam muito, né? É importante. Então, recapitulando para o pessoal, um protetor de braço é primordial e uma dedeira ou a luva são equipamentos básicos para você estar manuseando e começando seus primeiros tiros. Show! Pessoal, falando... só vou relembrar o pessoal que a gente comentou de luva. Hoje vai ter uma luva de brinde aí, hein? Convido o pessoal aí também, fica até o final que a gente vai... Olha aí, ó. Tá aí o presentão de hoje. Tá ouvindo a conversa aqui. O M. Carraro lá, ele vai presentear também a Targ Klaus, que é essa luva que eu te falei aí, que é mais potente. Inclusive, o arqueiro vai ter que dizer pra gente aqui qual é a potência do seu arco, tá? Porque ela é feita na espessura, que é essa daqui, ó, é feita na espessura da potência do arco do arqueiro, viu? Bacana.
Pessoal, clica no aviãozinho e chama a galera. Chama mais 10 aí para nós. Vou dar sequência aqui nas nossas perguntas. E como você atira com o seu arco e como é que se mira, né? Como é que faz a visada, como é que se mira com o arco tradicional? O tiro com arco e flecha tradicional, como os outros tiros também, tem uma sequência básica. Eu coloquei até como sequência ouro do tiro com arco e flecha tradicional, né? Deixa eu pegar aqui, pronto. Mais ou menos eu coloquei 12 características na puxada, desde a puxada até a avaliação do tiro. Eu vou falar com isso no final, mas é muito importante. Nunca deixe de avaliar um tiro que você deu. Avaliação, se foi ótimo, você comemora. Se foi ruim, por que foi ruim, para poder consertar. Eu estou aqui com um arco bem fraquinho, de 20 libras, tá? Só para fazer essa demonstração aqui. Aqui está uma flecha de madeira, para caracterizar bem a nossa parte tradicional, do tiro com arco e flecha tradicional, né? Para começar tudo, seria a posição do arqueiro. Nós temos 12. Eu separei 12 itens aqui. Existem vários tipos de escalas que você deve fazer, um cronograma para o seu tiro. A posição do arqueiro, lá nós temos até um vídeo só sobre isso, tá? Né, lá no YouTube. A postura do arqueiro, fazendo o T do arqueiro. O arqueiro tem que mirar em conjunto, tudo vai ou tudo sobe, não pode ser só o braço para cima e para baixo. É o T do arqueiro. Tem a flecha na corda. Então, quando você coloca a flecha na corda e flecha no arco, já começa todo o seu contato com os seus equipamentos. Então, flecha no arco, flecha na corda. Nesse momento aqui, é interessante fazer o clique. O clique perfeito, a sua flecha não vai dar tiro falso ou ela cair e você disparar o tiro seco. Isso é muito ruim para você, que pode se machucar, e para as lâminas do seu arco também. A mão da corda, você vai ter que escolher a sua puxada, que você vai usar, a sua pegada mediterrânea, a pegada Apache, ou a pegada lá que o Zé, a aula de Baribol falou lá, que o String Walk lá, né? Então é um espetáculo, né? Então tem a variação de pegada aqui danada. A mão do arco, você já começa a se segurar bem direitinho, se adequar bem à sua postura e com a mão do arco, aí começa a pré-puxada. Aí você vai puxar, ancorar. Agora que começa a confusão, eu miro ou eu faço a visada? Vamos conversar já sobre isso. Aí você olha para o seu arco, dá uma largada. A largada tem que ter cuidado para a sua mão não espalhar. Ela tem que ser bem perto do seu rosto e caminhar para trás. Na realidade, você não larga, você relaxa seus dedos e os músculos aqui da costa tracionam o seu braço para trás. E a mão cai. É uma largada bem sem estresse, não pode largar. Tá? Você acompanha a sua flecha. O tiro só acaba quando toca no alvo. Tem arqueiro que deu um tiro, ele já baixa e já quer, né, já vai. Você olha e vê como é que está se comportando. E depois você faz sua avaliação. Isso aí seria as 12 fases, mais ou menos, do tiro com arco tradicional. Você pode acrescentar mais uma, tirando menos uma, né? Mas a princípio foi isso. Mas, entrando mais um detalhe, você atira na pegada mediterrânea e qual que é o teu ponto de ancoragem? A ancoragem, ela pode ser feita no tiro tradicional com o dedo indicador ou o dedo médio no canto da boca. Quanto mais pontos de ancoragem, melhor a definição da sua puxada. Então, tem pontos de ancoragem, que é o dedo. A base do seu dedo indicador vai encostar aqui na mandíbula. Desculpa, aqui no malar, aqui desse osso daqui. E a base do seu polegar na mandíbula. Então, você vai ficar bem ancorado. A mão de trás, os dois dedos, o mínimo e o polegar, tendem a se aproximar para poder você fazer isso. Ó. Então, quanto mais pontos de ancoragem, melhor para você sempre ter uma puxada igual. Com isso, o seu tiro vai ser sempre igual.
Manda aí já na sequência visada, então. Me esclarece para o pessoal se é mira, se é visada, se é ponto de visão. No recurvo tradicional lá, você tem uma mira. Então, realmente, você fala, vamos mirar lá o seu ponto, lá no amarelinho, lá do X lá. O arco tradicional, você não tem mira. Então, você olha para o alvo, que é o tiro instintivo. Eu estou falando do tiro instintivo, né? Okay. Porque tem outros que você pode usar a ponta da flecha para mirar, né? Então, o tiro instintivo, você tem a visada. Você olha para o alvo, lá na distância, foca. Você tem que focar no menor ponto que você achar do seu alvo. Se você vai focar, por exemplo, num balão, você tem que pensar que está focando bem naquele pontinho preto que está bem lá. O reflexo da luz está no balão. Você tem que focar bem. Nos primeiros tiros você vai errar, mas aí você vai ter a correção lá com o seu cérebro. Lá, olha, levanta. Você é inteligente, lá o seu cérebro também, olha, foi muito baixo, tem que subir um pouquinho. No terceiro tiro você já está acertando o seu anteparo. E daqui a pouco está furando lá, espocando lá o balão. Só que você for lá pro Dr. Google lá, colocar visada ou mira, ou mirar, ele vai dar lá como sinônimo. Então, praticamente é a mesma coisa, nós não vamos brigar por isso, mas a gente tenta no tiro tradicional falar visada. E nos outros a gente fala mira. Bacana. Então você, se eu usar pontos de referência para o pessoal entender, o teu olho está direto no alvo e você vai adaptando o teu corpo ao movimento. A gente sempre atira com os dois olhos abertos, mirando lá, visando lá o seu alvo que está lá no seu anteparo. Bacana. Eu fiz questão de perguntar isso para você, porque, por exemplo, a gente teve a nossa live sobre o Barebow, e quando se usa o string walk, se usa o ponto de referência da flecha. Mas existem alguns arqueiros que, dependendo da potência do arco, acabam usando pontos na estrutura do arco, do riser mesmo, né? Para ter um ponto de referência conforme as distâncias dos alvos mudam. Você utiliza essa técnica também em alguma variação de distância tradicional? Eu gosto do tiro instintivo. O tiro instintivo, ele te dá, ele te amplia muito os teus horizontes, né? Então, tu olhar ali, tu atira. O objeto está correndo, eu não atiro, não caço animal, nossos tiros são em animais 3D de espuma, né? De poliuretano expandido, que é negócio todo. Mas se tiver um alvo em movimento, não dá tempo de eu calcular se ele está a 10 metros, 15 metros. É instintivo, a gente tem que atirar. Exato. E aí que está a satisfação. Quando acerta, meu arqueiro, quando você acertar, você comemora. Que aquilo ali para o cérebro dá uma sensação muito boa, que aquilo ali é o certo para você fazer e repetir. Bacana. Então vamos lá, deixa eu ver a próxima aqui. Vamos estar sobre o outro item, né? O item mais relevante para atingir o alvo, a flecha de madeira. Fala suas dicas sobre a flecha de madeira e as penas naturais ou artificiais. As penas naturais estão aqui, ó, esperando o vencedor já, ó, né? As flechas de madeiras aqui, você vai dar uma imersão exatamente na parte tradicional. Então, se você estiver atirando com flecha de madeira e com longbow, você está na categoria mais tradicional que tem de competição, que é a categoria longbow, né? Então, só que ela é bonita, ela é frágil, ela entorta fácil, né? Então, às vezes, por isso que flecha de madeira compete com flecha de madeira. Não dá para competir com carbono, né? Então, depois de um tempo guardado, você dá uma avaliada, você vê que está torta, faz aquele movimento de desentortar também. Elas são bonitas. A parte de preparação delas é um espetáculo. Você tem que fazer tingimento, se quiser, selar a madeira, lixar, invernizar, passar aqui o crash, começar daqui e tal, depois faz um verniz inteiro. Quer dizer, é uma arte danada, né? Mas ela é tão frágil que, por exemplo, ela é proibida de usar em composto. Você não pode usar flecha de madeira em composto. O risco de quebrar é 99,9%, né? Depende da potência do composto e da flecha que você usar. Que o spine dela, a flexibilidade é muito... Só se for um negócio muito grosso. Não tem porquê correr risco, né? Eu queria também lançar a mão aqui
e falar de duas artes que vão se parecer muito com flecha de madeira. Você vai jurar de pé junto que essa aqui da Gold Tip tradicional XT é de madeira. Ela é carbono. A vantagem do carbono hoje não tem muito o que falar. São flechas bem leves, bem resistentes, extremamente retas. Elas não entortam para nada. O carbono aqui, quando ela quiser entortar, ela quebrou. Claro que qualquer batidinha, você errou, não tendo aquela rede de proteção, que eu fiz até um vídeo recente aí de rede de proteção, acertou lá na parede de trás, você vai lá, meu amigo, dê uma mexida na sua flecha, dá uma entortada, vê se você ouve a crepitação. Ouvir a crepitação é lixo. Flecha de carbono não tem conserto. Por segurança, você despreza. E a flecha de alumínio, né? Essa daqui comigo, ela tem praticamente 12 anos. Então, ela é uma legacy da Easton. Então, ela se parece, a pintura dela é como se fosse uma flecha de madeira. Então, eu acredito que hoje, carbono... E o preço do carbono baixou muito, as flechas de carbono. Você encontra flechas com uma qualidade bem razoável, com um preço bem interessante, né? Então, fica bem tranquilo. Melhorou bastante, né? Agora, sobre a... Melhorou bastante o valor, está mais acessível. Que era muito caro, né? Agora, você vai usar feathers ou veins, penas naturais ou penas artificiais, as de plástico, né? Isso vai depender do arco que você está tirando. Quando a gente fala em tradicional, são penas naturais. As penas naturais, quando elas passam pelo rete, elas deprimem. Nessa que elas baixam, elas não atrapalham a saída da flecha. Se eu colocar num rete tradicional, no longbow, uma pena de plástico lá, na hora que ela passar pelo rete, ela vai dar um supapo e ela vai movimentar a traseira da flecha. Isso vai ser um desastre lá na frente, que ela vai toda, daqui que ela se conserte e já perdeu a sua precisão do seu tiro. Então, no tiro tradicional, se usa feathers, que são as penas naturais. Algumas competições de recurvo ou composto também, indoor, eles colocam as penas naturais grandes para ter um arrasto muito grande para corrigir logo a flecha, porque a distância é muito pequena. Então, eles usam flechas de alumínio bem grossas, que as mais até um diâmetro permitido, e as penas lá naturais, para poder corrigir logo o voo da flecha, né? E faz muita diferença para tirar indoor. Eu também estou testando algumas veins, né? Algumas feathers também, e faz muita diferença, principalmente para as disputas a 18 metros. Eu não havia testado antes, né? Eu vim também do arco olímpico, e faz muita diferença. Agora também no barbow, ajuda a criar um pouquinho os erros do arqueiro. Deu uma cortadinha, tá me ouvindo bem? Eu estou trocando até aqui o fone aqui, porque está carregando, que aí começou a querer baixar aqui, mas acho que já vai entrar aqui agora. Legal. Pessoal, daqui a pouco a gente vai fazer aquele sorteio, aquele print da nossa live para concorrer aos 4 prêmios aí que nosso amigo José Pina está oferecendo. Olha só, o convidado já está compartilhando sua experiência, seu conhecimento, e ainda vai dar presente, hein? Merece um like aí, dá um coraçãozinho para ele. Olha só, eu vou continuar um pouquinho aqui na flecha, que são algumas dúvidas minhas também, e o pessoal que também perguntou. Se o indivíduo quiser se aventurar a construir e fazer sua própria flecha, que madeiras são as mais seguras para ele fazer isso aqui no Brasil? Você sabe indicar? Não sei indicar, mas para você fabricar a sua flecha, você vai ter que ter uma noção muito boa do spine dela. Exato. Né? O spine, uns falam que é a parte de flexibilidade da flecha, outro diz que é da rigidez. Dá na mesma, né? Porque você fabricar uma flecha, você vai usar no arco, que você não sabe que aquela flecha vai aguentar a potência do arco, vai dar acidente. Então, existe maneiras de você fabricar o seu medidor de spine, né? Você mede
essa deformidade aqui, essa curvatura da haste com o peso que você coloca, para você ter segurança. Eu já vi aí nos canais de YouTube o pessoal fazendo. Primeiro eles cortam. Tem vários jeitos que você fazer, né? Eles cortam como se fosse quadradinho, vão colocando e vão tirando as arestas até ela ficar redondinha. A outra eles colocam num buraco com uma furadeira, aí vai puxando e ele mesmo vai cortando, né? Então, eu acredito que é um pouco perigoso. Mais perigoso na época que eu comecei, que era alumínio, era de antena, né? O pessoal pegava alumínio das antenas para fazer flecha, né? Tá, aquilo ali que era perigoso também, né? Eu pergunto, até porque, como você já tem uma experiência nessa área, talvez você poderia orientar. Eu também acho perigoso, mas o nosso papel é compartilhar a informação, né? E tentar alertar o pessoal. A gente sabe que tem muita gente fazendo, sabe que é normal a gente desenvolver esse interesse, esse desejo de fazer o trabalho manual. Eu também fiz meu primeiro arco lá atrás, né? Hoje eu não me arrisco mais, eu sei dos perigos. Então, o nosso papel é informar. E, então, se você tem interesse em utilizar, compra, né? Compra de um fabricante que é confiável, que você vai ter muito mais segurança. E como você falou, hoje nós temos artesãos muito competentes aqui no Brasil também que vão saber orientar. Até eu quero convidar alguns deles aqui para estar compartilhando mais informações sobre os materiais, sobre a questão de como é produzido, né? E valorizar ainda mais esse trabalho. Eu acho muito bacana. E as penas, vamos lá falar de novo, naturais e artificiais. Quando é natural, de que tipo de ave que são utilizadas normalmente? As aves, eu comecei aqui comprando penas de ganso. Aí comecei também a comprar pena de peru. É o que vende também, vem lá dos Estados Unidos, né? Quando eu comprei muito. E agora até desses fabricantes chineses eles vendem. Então, de ganso ou de peru. Tem aí até no Mercado Livre, eu comprei umas penas de pato, tingidas já. Inclusive eu fiz aí um vídeo, você customizando sua pena. Então, eu fiz flechas com a pena de pato, você corta, eu ensino lá direitinho como você extrai. Rapaz, é um absurdo, a pena desse tamanho, você só tira um pedacinho desse tamanho assim, sabe? Dá uma pena estragar, parece a pena toda para tirar só a parte que é interessante, só o filé. Para a gente interessa só a parte do filé. Mas a de pato, pronto, você pode usar pena de pato para fazer. Peru, eu estava querendo até encontrar aqui até alguém que tem alguma bateria de peru para poder ver aquela asa toda, para poder selecionar as penas, né? A curiosidade é que é o seguinte, tem penas asa direita e penas asa esquerda. Explica aí para o pessoal, por favor. Tem uma ideia que o arqueiro destro tem que atirar com as penas das asas direita e os arqueiros canhoto da asa esquerda. Na realidade é o seguinte, você tem que usar a mesma asa para todo o seu grupo de flechas. Não importa se é direito, se é destro, se é canhoto. Se eu vou empenar e eu sou destro lá, eu posso usar a asa esquerda do pato, do peru, mas que todas as minhas 36 penas, se eu for colocar 3 penas por flecha, né, sejam da mesma asa. Porque elas colaboram para a aerodinâmica da flecha. Principalmente se você escolher posições da sua pena. Você pode colocar na sua flecha a pena reta, a pena um pouco inclinada, a pena encurvada, helicoidal, aquela que dá um giro danado na flecha. Então ela tem uma área que ela é mais dura, aceita depressão, outra não. Então elas têm que trabalhar as três em conjunto. Se colocar um patinho feio, pronto. Aí ela fica toda desestabilizada, né? E é incrível como isso influencia, né, no voo da flecha. Às vezes o pessoal, não, vou fazer assim mesmo, mas muda muito. Na realidade, a gente tem um padrão seguinte. Dá para ouvir tranquilo aqui? Agora beleza, é que deu uma travadinha para mim. A pena ela é um complemento para uma flecha bem adaptada, bem customizada, né? Com a ponta equilibrada,
com um FLC legal, tudinho. Agora, quando você não consegue colocar essa flecha sem nada, atirando bem, aí você tem que até pedir mais auxílio da pena para corrigir esse voo. Então, quando você faz a sua flecha lá, a sua arte, colocou seu nock, colocou sua ponta, você dá um tiro com o seu arco, e no teste, por exemplo, do papel, ela entra certinho, a pena você pode colocar uma de 3 polegadas, 4 polegadas, só para fazer, sua flecha já está voando bem. Agora, quando dá aquele rasgão assim, aí você coloca, e você não consegue mais equilibrar, baixar, aumentar o peso do arco, baixar, mexer na ponta, diminuir o peso da ponta, aumentando. A última coisa que você deve fazer é cortar a sua arte. Esse é o último tipo de customização ajuste que você deve fazer. Porque não tem volta, né? Depois de cortou, sim, já era, meu amigo. Apenas assim, a ponta assim, tu pode ter mais de uma, duas, tu testa se é 100 grains, 90 grains, 110, aí você vê como é que se comporta. Então, uma flecha bem ajustada precisa de uma pena bem pequena. Agora, uma mal ajustada precisa de um auxílio danado da pena. Vai ter que fazer um esforço grande para corrigir aí o paradoxo, né? Opa! Muito bem. Principalmente nesses arcos longbows aí que não tem janela, que a flecha tem que fazer a volta danada pelo riser, né? Sim. Muito bem. Vou partir para as perguntas que o pessoal já tinha enviado para nós aqui e partir para as perguntas que o pessoal está mandando. Deixa eu só conferir se tem mais alguma pergunta que foi mandada nos comentários. Só um minutinho. Não consigo. Então vamos lá, vou mandar aqui a primeira pergunta. O pessoal tinha perguntado, você participa de competições? Qual é seu clube? O clube agora você já revelou? O pessoal estava perguntando aqui. Eu sou lá do Polo Grilos, né? Mas amazonense de coração, tá? No dia que tiver um polo aqui em Manaus, eu pulo para cá, né? As competições, eu deixei mais de participar de competições porque o competidor precisa fazer um treinamento mais assíduo. E pela minha profissão, não tenho tempo mais de ser atleta, né? Então, eu participo por lazer na competição dos colegas. É sempre um grande prazer encontrar pessoas. Muito bem, meu amigo. Olha aí, ó, o Instagram deu uma rasteira na gente. Eu vacilei, não esqueci de olhar o relógio aqui. Mas significa que a conversa tá boa, né? Tá fluindo. Tá fluindo, tá indo rápido. Passando uma hora rapidinho, né? Vamos dar mais um tempinho para o pessoal voltar. E aí a gente recapitula essa parte, então, ali. Mas você já conseguiu explicar aí que você, então, compete de uma forma mais recreativa, né? Sempre que possível. O tiro com arco e flecha hoje, para mim, é sem cobrança. Então, cada tiro é só satisfação. Se acerta lá o nosso alvo, a gente dá aquela vibrada, que sempre é bom. Não acertou, sim, a gente vibra também, porque eu podia ter acertado. Então, a gente tira sarro da gente mesmo, né? Então, mas sem cobrança. Eu me cobrei muito quando eu era competidor lá em Brasília. Lá teve uma vez que eu tive problema com equipamento de flecha. Rapaz, eu coloquei flecha para fora no dia da competição do anteparo. Foi uma coisa incrível. Então, desde aquele dia, eu acho que me fez muito mal, sabe? Eu digo, a minha profissão é outra. Isso aqui é só diversão e não pode atrapalhar a minha profissão em si, né? Então, aí eu comecei a tirar só mesmo depois, só como prazer. Nada mais de competir. Competir sim, porque sempre tem uma competição, agora saudável, né? E é muito bacana que você use seu exemplo, compartilhe, porque às vezes o pessoal que chega não tem clareza disso, né? E acaba se cobrando como atleta, mas não tem como treinar com atleta. É um outro nível de dedicação, né? Sim, sim. Então, tendo isso claro, o cara não sofre, né? Não só. Na época de competição, eu tinha meu trabalho, que eu entrava às 7 horas no hospital, eu ia às 5h30 para a Vila Olímpica, já meio escuro, para atirar lá de manhã cedo, e de noite a gente colocava holofotes para atirar de noite, porque durante o dia tinha trabalho, né? E tinha competição caminhando, então era uma loucura. Então, agora só
por diversão. E se dedicar agora a essa arte bonita do tiro com arco e flecha, né? Eu acho um espetáculo isso aí. Eu acho muito bacana e já te parabenizo pelo teu trabalho que você tem no YouTube já há um bom tempo, né? Eu entrei agora a compartilhar um pouco mais através da internet, mas você já está fazendo isso há um bom tempo. Conta aí pro pessoal quantos vídeos você já tem lá dentro do seu canal. Eu já tenho mais de 60 vídeos, né? Eu comecei só com fogo de palha. Vou mostrar aqui como é que eu coloco a proteção aqui na pena. Aí, 2 minutinhos de vídeo. Aí foi melhorando, eu fui melhorando a parte de iluminação. Os meus vídeos iniciais são bem escuros, eu não estava muito preocupado com isso, né? Que era só brincadeira. E continua sendo. Isso aqui é uma grande brincadeira, um pouco de responsabilidade, porque um vídeo para ser feito é um tempo pesquisando, vendo a parte da parte literária aqui para ver como é que está tudo tranquilo, que você vai falar, né? Tem a parte da filmagem e depois tem a fase da edição, que quem sabe disso dá um trabalho danado editar um filme, né? Um vídeo desse, né? Então tem essas 3 fases aí. Eu conseguia fazer um vídeo por semana ano passado, esse ano ficou muito apertado para mim. Então eventualmente a gente faz um vídeo ou outro. E eu pego muitas sugestões dos nossos amigos arqueiros aí. Eu tenho um cronograma para fazer os vídeos. Várias vezes já furei esse cronograma, porque uma sugestão foi tão boa que eu digo, temos que aproveitar essa ideia. Aí eu encaixava a sugestão do colega arqueiro. Então, por isso, pessoal, dê sugestões lá, opine, porque isso ajuda demais a gente aqui. Muito bacana. Pessoal, vou lembrar vocês que daqui a pouquinho a gente vai fazer o nosso sorteio. E como é que vai funcionar? Eu já vou revelando aqui como é que vai funcionar. O regulamento é o seguinte: depois que o Pina responder as perguntas que ainda tem aqui, a gente vai fazer uma pose aqui na tela. Vocês vão tirar um print dessa tela e compartilhar no seu story do Instagram. As pessoas que compartilharem devem marcar o Instagram do Clube de Arqueiros, @Clube de Arqueiros, e o Instagram do Pina, @Tiro com Arco Tradicional. É isso, né? Sim. Isso. Vai marcar os 2 Instagrams, e aí quem compartilhar lá, a gente vai fazer o sorteio logo depois da live, para a gente encerrar. A gente vai pegar o nome de todo mundo, colocar no canequinho, a gente vai filmar aqui e fazer o sorteio. Lembrando que são 4 presentes, tá? Vão ser 4 sorteados, olha só que beleza. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer esse sorteio e depois a gente combina como é que serão enviados aí esses presentes para vocês. Vai chegar a eles. Com certeza. O Alexandre aqui está perguntando para mim se dá para pegar uns tambaquis aqui com tiro com arco e flecha, né? Eu postei um vídeo esse ano ainda, de uma pescaria que nós fizemos no Rio Atumã. Rapaz, foi um espetáculo. Um tucunaré de quase 5 quilos ficou me olhando de frente, eu esperando ele virar para me poder ter maior espaço de alvo, né, para acertar. Rapaz, ele deu uma nadada rápida, eu peguei ele no susto. Quase 5 quilos, Alexandre. Foi um espetáculo. Até o vídeo lá no nosso canal. Não é história de pescador, não. Não é história de pescador, não. Tinha muito público lá para averiguar a veracidade aí. Eu estou vendo aqui que o Reinaldo entrou também. Reinaldo, eu mostrei aquela nossa foto de quantos anos? 15 anos atrás, mais ou menos, aí, viu, Reinaldo? Os 2 novinhos, né? Lembrando aqui para o pessoal que talvez entrou agora, amanhã o Reinaldo vai bater um papo com a gente aqui. O Reinaldo, ele é membro do departamento de treinamentos da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, é responsável pelo tiro com arco, né, pelo arco e flecha dentro do Clube Espéria lá de São Paulo. Então ele vai falar aqui sobre essa questão da formação dos instrutores, do planejamento da Confederação Brasileira, o que está se cogitando aí para os próximos anos para evoluir o nosso esporte aqui no Brasil também. Já fica o convite para todos para amanhã acompanhar essa nossa conversa aqui. O Reinaldo fala pouco, mas eu vou tentar fazer ele conversar bastante amanhã. Eu queria aqui dar um abraço. A Camila, nossa arqueira mirim, está aqui ligada a gente também. O meu amigão aqui, Rodrigo Murari, também está aqui com a gente também. Eu não consigo ver, porque eu estou olhando aqui, filmando, a gente não consegue ver. Mas quando estou olhando aqui, aí dá para ver aqui. Show!
Pina, aqui o pessoal, eu estou relendo as perguntas que o pessoal mandou no Instagram, tá? Uma já foi respondida, a questão da visada ali, da mira. Como ter noção das distâncias em competições bow hunters? Consegue ajudar o pessoal? De competição, eu fico um pouco a dever essas técnicas de medida de distância, né? Tem algumas competições que realmente o arqueiro ele não vai saber qual é a distância. Então, ele tem que usar alguns métodos que existem, né, para poder ter uma noção de distância. E isso é em relação a você que está usando algum tipo de mira ou gap do seu arco, tudinho. O instintivo já não tem muito isso, porque o instintivo é um tiro instintivo. Você olha, acha que está aquela distância e atira. Porque o meu tiro é mais instintivo por causa disso, que ela é muito fácil de eu me adaptar em qualquer tipo de ambiente, né, e de distância também. Existe uma coisa interessante que eu posso contribuir, né, e você também, claro, mas na educação física a gente estuda essa questão da propriocepção, né? Então, eu vou usar um exemplo aqui, né? Você vai entrar na tua casa e falta luz, por exemplo. No primeiro momento, você fica breu total, você não consegue ver os seus móveis, você não consegue se deslocar direito. A partir do momento que você vai se adaptando ao ambiente, você consegue, a tua visão se adapta melhor e você consegue depois localizar esses pontos. É o que acontece no tiro instintivo também. Você tem seu ponto de visão, você não tem referências matemáticas ou visuais para fazer isso, mas o teu corpo vai se adaptando ao movimento, criando um padrão ideal e que reage de uma forma reflexa, vamos dizer assim. Por isso que a gente vê Byron Ferguson atirando rapidamente numa aspirina voando, né? Claro que ele também foi estudado, eu assisti um documentário falando que ele tinha uma visão muito fora do comum, mas é mais ou menos nesse sentido, só para ilustrar para o pessoal, que para quem atira instintivamente, sem ter pontos visuais de referência, é isso que acontece. Você não sabe nem explicar como acontece, mas a flecha vai lá onde você está olhando. A flecha vai lá. Agora, assim, treina que a tua sorte também melhora, né? Com certeza. Sem treino não tem milagre, né? Deixa eu ver aqui mais. Outra pergunta que mandaram aqui. Quantos arcos você tem nessa tua parede? Quanto quê? Quantos arcos você tem aí da sua parede? Rapaz, vai ser uma resposta muito ruim, porque aí, se a minha esposa ouvir, vai ser a quantidade de sapato que ela vai comprar, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas isso daqui, isso aqui é um quartinho que eu tenho, onde eu faço toda a regulagem, não é só do arco, é de todos os meus hobbies, do aeromodelismo, da astronomia, então, da eletrônica, é um quartinho que eu faço, que eu digo que é o meu sonho. E eu dei esse nome que, na verdade, quem deu foi o rapaz que construiu. Na hora que ele montou tudo, ele falou assim, isso aqui é um sonho. De pronto, tá aí o nome do negócio. É o meu sonho. Então, isso aqui é o cantinho do guerreiro. Então, aqui nós temos equipamento de mais ou menos 18 anos comprando. Para responder a pergunta dele, são 44 arcos. 44 arcos. Tá em composto, recurvo olímpico, arco de caça, arco de pesca. De longbow, tem mais ou menos aí uns 28 longbows aí. Show. Outra pergunta que o pessoal mandou aqui, que a gente estava vendo, alguém perguntou aqui, a posição da pena-guia deve ficar para fora no arco tradicional, como é no arco olímpico? Rapaz, essa é uma pergunta que vamos deixar de calça curta, mas eu vou responder. É o seguinte, se você vê uma flecha saindo do arco no momento da sua largada, você vai perceber que ela já não encosta muito no reste lá da janela lá do seu arco tradicional. Isso nós estamos falando do arco tradicional, né? Ela não encosta muito. Então, tem arqueiros bons, fabricantes bons de arcos, que eles não colocam pena-guia. Eles chamam de cock feathers, que é a pena galo lá deles, né? Então, eles não fazem isso. Eles colocam do jeito que encaixar no knock point, e eles atiram.
Tem filmagem na internet aí que você vai ver no YouTube, em câmera lenta a flecha saindo. Então você vê que a flecha já não bate mais no resto. Aí vai aquela pergunta, mas bate sim, porque o meu resto está todo marcado. Eu estou falando de uma flecha bem adequada. A flecha que está bem equilibrada para a potência do arco, para o peso da ponta, para o brace high, para o knock point, aí ela voa tranquilo. Uma flecha mal adaptada, ela sai se batendo toda. Aí não é apenas só que está com problema, amigo, é a flecha toda. Né? Então, agora, se na sua cabeça você vai achar que você vai inverter a pena e o seu tiro vai ficar ruim, então coloque ela para fora, meu amigo. Mas eu já fiz esse teste, tem flechas que se bateram, aí eu tive certeza que aquela flecha não estava bem ajustada, e na maioria das vezes a gente vê que a flecha sai tranquilo, mesmo com a pena invertida para a janela. Isso usando penas naturais, tá? Sim. A pena artificial de plástico, não. Aí com certeza seria um desastre, porque ela não se deprime na hora que ela bate numa coisa mais sólida, né? Eu vou pedir até para você, se possível, usar teu mini arco ali para mostrar essa posição da flecha, que eu acho que vai ficar mais claro para o pessoal. Talvez tem mais gente que talvez não está entendendo. Essa flecha aqui, ela está com uma pena só azul e as outras duas estão rajadas. Não sei se vai dar para ver. Tá. Aí eu vou colocar aqui nessa posição. Espera aí. Tem que ser assim, mano, que eu sou... Então, aqui seria a flecha, a pena guia para fora, tá? Então, quando ela passar por aqui, ó, ela estaria mirando para fora. Deixa eu colocar aqui assim, ver se dá para ver. Aqui assim, pronto. Aqui. Então, ela não bateria na janela. Só que a gente está achando que ela vai se chocando toda. Quando a flecha ela passa por aqui, ela já passa longe da janela. A flecha bem adaptada. Tá? Tanto é que no paradoxo do arqueiro, você vê ela fazendo curva. Porque se ela passasse reto, você atingiu o alvo para a esquerda. Não ia acertar na frente. Então ela faz a curva pelo arco. Né? A outra posição seria ela batendo na janela. Achando que vai bater na janela. Existe fabricante, até lá no YouTube, ele afirma lá que ele não usa the cock feathers, que é as penas galas, porque ele acha que isso não é importante, não. Agora, claro, que um cara desse tem o know-how de ajustar, customizar a flecha dele de tal forma que fica um espetáculo, né? O Franz Rubens mandou uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, mas eu vou dar uma olhada, eu vou olhar aqui para você. Deixa eu só ver aqui. Porque eu não sei se ele estava falando da flecha ou se ele estava falando das penas. Ele comenta aqui, ó, que nos seus vídeos do YouTube, ele gostaria de saber os materiais para fazer o gabarito das flechas para a gente confeccionar também. Franz, eu não sei se você está se referindo a flecha em si, né? O corpo da flecha, está se referindo ao gabarito para colar penas. Pelo menos para mim não ficou claro aqui. Manda de novo aí, Franz, para a gente esclarecer isso aí. Existe a possibilidade de você fazer um gabarito para corte da sua arte, né? É vendido aquelas maquinazinhas que são tipo uma serra. Eu fiz aqui uma bancada que eu consigo... Acredito que seja isso. Eu acredito que seja esse gabarito que ele está se referindo. Porque aí eu corto todas as artes do mesmo tamanho. Isso para a gente aqui seria muito bom. Para o recurvo olímpico, se você não cortar do mesmo tamanho, é um desastre, porque você precisa do clique, né? Então, se você atirar com flechas de tamanho um pouco diferente, vai ser um desastre. Cada flecha vai com uma potência do arco diferente, né? Inclusive de clique, nós temos clique para o arco tradicional. O clique de arco tradicional,
eu acredito que é uma ferramenta importantíssima para regulagem e avaliação de equipamento. Porque você vai firmar, por exemplo, eu vou fazer um estudo cronógrafo lá de uma velocidade de uma flecha. Então, cada flecha pode, por uma pequena variação minha, sair com uma velocidade diferente. Com um clique, todas vão sair com a mesma velocidade. Para competição, não serve. Para treino diário, também não serve. Agora, para avaliação de equipamento, para ajuste fino de algo, eu acho que é fantástico o clique que a gente usa aqui no tiro com arco e flecha tradicional, longbow ou no recurvo também. Olha aí, que bacana a dica, hein? Pessoal, a gente respondeu as principais perguntas que foram enviadas aqui, para a gente não se prolongar mais. Se ficar mais alguma pergunta que não foi respondida aqui, depois a gente entra em contato e responde por mensagem ali através do Instagram, e a gente vai tentar atender todo mundo o máximo possível. Então aqui eu vou criar um... Pode falar. Ele colocou aqui o gabarito para medir o spine também. Ah, mas foi o Francisco das Chagas, foi outro colega arqueiro aqui. Um abraço, Francisco. Nós fizemos um gabarito aqui para medir spine das flechas. Eu fiquei até na dívida de fazer com tipo um paquímetro. Por exemplo, faltou foi tempo, Francisco, mas nós vamos fazer esse vídeo aí mostrando que você faz com paquímetro, um medidor de spine para você aí. Sai baratinho, rapaz. Então daí fica combinado que aí quando o Pina fizer gravar o vídeo, a gente compartilha com todo mundo aqui também. Vamos lá agora para a gente fazer o nosso sorteio. A gente sabe que todas as dicas aqui são para contribuir com a nossa prática, mas a principal pecinha que tem que ser regular é o índio. Então eu gostaria de representar que a gente tem que trabalhar aqui, né, para conhecer, para estar se concentrando, para estar treinando. Então eu quero te convidar, Pina, para a gente fazer esse gesto. Opa! Pessoal, então tá, vamos combinar aqui de novo. Quem quiser concorrer agora aos 4 presentes que o Pina está oferecendo para nós, é uma luva que já está em mão, um Limb Saver e mais uma luva que é encomendada através do que vai ter que passar do fabricante. Vai vir nessa embalagemzinha aqui, ó. Show de bola. Então, quem quer concorrer agora, compartilhar no seu Instagram e marcar Clube de Arqueiros e Tiro com Arco Tradicional. Vamos lá, é agora, hein? Vai a pose aí, Pina. Beleza, quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Meu amigo, para a gente estar encaminhando para o encerramento, sem divulgar o seu canal. Estou te ouvindo canal. um pouco aqui, não tô conseguindo ouvir bem. Só um pouquinho, acho que é o meu fone que está acabando a bateria. Só um minuto. Deixa eu... Consegue me ouvir agora sem microfone? Vai ficar um pouco mais baixo. Bacana. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá acabando minha bateria. Então, quem tirou o print agora, compartilha lá no seu Instagram. Eu quero deixar esse espaço aqui para você divulgar o seu canal, deixar seus meios de contato e para o pessoal te encontrar e começar a te seguir aí também. Lá o nosso canal lá no YouTube, é Tiro com Arco e Flecha Tradicional, José Pina. Se colocar lá Tiro com Arco Tradicional José Pina, vai do mesmo jeito lá. Né? Bacana, bacana. E eu quero pedir para você deixar uma mensagem aí para os arqueiros do Brasil. Então, essa é a sua mensagem final para inspirar o pessoal. Eu queria deixar uma frase. O futuro de uma flecha depende de si próprio e também do seu passado. Significa o seguinte, que a flecha ela carrega toda a informação que você deu para ela. O spine certo, a medida certa, a relação dela com o seu arco e o passado dela, que foi a sua largada e a deixada dela do arco. Se tudo estiver ok, o voo dela vai ser bom. E é um clichêzinho que eu vou falar agora, mas é assim, ó. Atire em casa e use álcool gel. Pronto.
Boa, boa, boa. Meu amigo, quero te agradecer demais pela sua contribuição. Foi muito bacana ter a sua presença aqui, estar compartilhando sua experiência, trocando uma ideia com o pessoal. E espero que a gente possa marcar mais encontros sobre esse, de repente falando sobre um ponto específico, para ensinar o pessoal uma verdadeira aula que a gente pode agendar futuramente. Tá bom, então encerrando lá aqui nosso vídeo, como eu sempre encerro meus vídeos, falando assim, né? Meu jovem arqueiro, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado desse, que as informações sejam muito úteis. Um abraço e até o próximo. Valeu, Anderson. Um abraço, meu amigo. O sorteio a gente vai revelar logo depois que a gente encerrar a live lá no nosso story do Clube de Arqueiros. Boa noite a todos, um grande abraço e até mais. Tchau.